Fala galera, beleza? Então, na nossa aula de hoje, nós iremos iniciar um conteúdo muito bacana e bem tranquilo, que é diagonais de polígonos e funções, beleza? Por que esse conteúdo é fácil? Porque é simples, nós temos apenas uma função para nós calcularmos essas diagonais e para que nós precisamos saber essas diagonais. Isso nós iremos falar mais para frente, certo? Então, por isso que é muito importante nós sabermos como realizar essas operações, beleza? Então, vamos lá. Dado um polígono regular, podemos ligar seus vértices por meio de linhas retas. Quando os dois vértices ligados não se encontram sobre o mesmo lado, dizemos que a linha é uma diagonal. Ou seja, se nós tivermos um polígono, nós temos que ligar um pontinho ao outro para nós descobrirmos quantas são as suas diagonais. Porém, se de um vértice ao outro vértice já existe uma linha que é a borda, vamos dizer assim, do nosso polígono, significa que ela não é uma diagonal. Ok? Estou entendendo, mas ainda não consegui visualizar muito bem, não se preocupe. Trouxe aqui para nós um polígono, um pentágono, certo? Então, o que um pentágono ele nos representa nesse caso? Que quando eu ligar este com este ponto, por exemplo, esses dois pontos aqui, eu não posso dizer que é uma diagonal, porque já existe este risquinho, já existe esta borda. Então, isso aqui não é uma diagonal. Só vai ser uma diagonal quando eu sair, por exemplo, deste ponto aqui e vir até aqui embaixo em linha reta, como disse o nosso exercício anterior. Beleza? Tá, mas estou entendendo, professor, mas não peguei muito bem ainda. Então, tem aqui um exemplo. Esse aqui vocês vão entender. Tenho aqui letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, que são os pontos, os vértices do meu pentágono, certo? E eu só posso dizer que eu terei uma diagonal quando o meu risco, ou seja, a minha reta, sai de um vértice, por exemplo, nesse caso do vértice A, e vai até o D. Se eu tiver uma reta que sai do lado A até o E, não vai ser uma diagonal, porque esta reta aqui ó, já existe, ok? Da mesma forma, de A para B, já existe essa reta, então ele não pode ser uma diagonal. De B para C também, de C para D, de D para E, de E para A. Ou seja, essas linhas aqui que formam o meu pentágono, ou que formam o meu polígono, não são chamadas diagonais. São apenas essas outras retas que saem de um vértice e cruzam por dentro do meu polígono até um outro ponto. Mas, professor, todo polígono só possui uma diagonal? Não. Depende da quantidade de seus lados. E aqui, como eu disse, vocês podem ligar cada um desses vértices e, desde que não passe de A para E, você pode vincular aqui, ó, cruzando por dentro do polígono e existirão outras diagonais, como esta forma aqui. Ó. Aqui eu liguei todas as diagonais possíveis que este meu pentágono tem, certo? Então, se você pegar um pentágono e ligar todos os seus vértices possíveis, você vai ter aqui uma estrelinha, certo? E aqui, neste pentágono, quantas diagonais tem? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, certo? Pentágono de 5 lados, aqui, se nós não nos esquecemos de nenhuma, possui 6 diagonais. Nós já vamos verificar se isso está certo ou não aqui na outra. Por quê? Você vai ter que ficar contando essas diagonais e se você se perder, se você esquecer de uma ou se contar uma a mais, como que você vai ter certeza de que a sua conta está certa ou não? Antes disso, vamos analisar esta tabelinha. A tabela a seguir mostra o número de diagonais de alguns polígonos convexos, certo? Então, nós temos ali lados do polígono e diagonais do polígono. Aqui nós temos uma tabelinha que diz que sempre que eu tiver um polígono de 3 lados, as suas diagonais serão 0, ou seja, é um triângulo. Triângulo, todas as suas retas já fazem parte do desenho e você não consegue ligar de um vértice ao outro sem que ele cortando o polígono ao meio. Então, um triângulo não possui diagonais. Agora, um polígono com 4 lados possui 2 diagonais. Um com 5, que é o nosso pentágono, tem 5, certo? Então, se nós voltarmos aqui e contar certinho, sem esquecer ou contar alguma a mais, nós vamos chegar à conclusão que tem 5
diagonais. Um polígono de 6, um polígono de 9, possui 9 diagonais, de 7, 14, de 8, 20, certo? E as diagonais de um polígono, elas aumentam formando uma sequência, que nós já vimos isso anteriormente, naquelas tabelinhas de proporcionalidade, que vocês devem ter estudado isso ano passado, certo? Então aqui, nós podemos ver que, ó, eu pego um número, vamos esquecer ali o zero, mas a quantidade de diagonais, ela ocorre de, como eu disse aqui, conforme uma sequência. Pois, se eu tenho um polígono de 4 lados, ele tem 2 diagonais. O próximo polígono, que possui 5 lados, ele vai ter 2 mais 3. A próxima, mais 4. A próxima, mais 5. E a próxima, mais 6. A próxima, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10 e assim por diante, beleza? Mas supondo que eu peça para vocês, calcule a quantidade de diagonais que vai ter um polígono de 20 lados. Você vai ficar fazendo essa tabelinha até os 20 lados? Não. Por isso que existe a função dentro da matemática, para nos ajudar a compreender o que está acontecendo de um quadrinho aqui para o outro e dessa forma escrevermos uma equação que nos facilite esta compreensão, certo? A função que nós iremos utilizar é esta agora que nós iremos ver. O número de diagonais que nós representamos pela letra D caidinha, assim, pode ser pensado como uma função de n, certo? Já vamos entender o que significa essas letras. Colocando-se um valor para o número de lados do polígono, essa função apresentará o número de suas diagonais. Por quê? Para facilitar a nossa vida, para que eu não precise ficar contando e me perca e fique, será que eu contei essa ou será que eu não contei, certo? E para que facilite muito mais as nossas compreensões e os nossos cálculos matemáticos quando se trata de diagonais de um polígono, certo? Porque, por exemplo, eu posso dizer quantos lados possui um polígono que tem 15 diagonais, certo? Nós vamos conseguir calcular esse tipo de operações. Então, vamos para a função. A função é esta daqui, ó. Dzinho igual a n, abre parênteses, n menos 3, fecha parênteses, divididos por 2. Onde D é a quantidade de diagonais do meu polígono, que nós estaremos encontrando, e n é o número de lados, beleza? Mas ainda parece fácil, sim, professor, deu para entender aqui. Só substituir onde T vai ter a diagonal, n o número de lados e faz a continha. Beleza, deu para entender. Show de bola. Então é isso. Quando eu precisar encontrar uma diagonal, aplico esta equação, certo? Toda vez que eu precisar calcular a diagonal dentro de polígonos, certo? Então aqui eu trouxe um exemplo, para que a gente possa entender na prática como que funciona essas questões. Calcule o número de diagonais de um polígono de 11 lados. Então, se o meu polígono possui 11 lados, eu vou substituir conforme a minha funçãozinha. Aonde que eu substituo o valor de lados? Aonde eu tenho n, porque n é o número de lados. Então, calculando, ficaremos desta forma. Então, aonde tinha n, eu substituí por 11. Então, 11 vezes 11 menos 3 sobre 2. 11 menos 3, primeiro realizo sempre o que está dentro do parênteses. 11 menos 3 é 8. E depois vou realizar a multiplicação. 11 vezes 8, 88. O 2 eu só vou repetindo por enquanto, porque agora sim que eu realizo a divisão dele. 88 divididos por 2 é igual a 44. Então, se eu tiver um polígono com 11 lados, eu vou ter 44 diagonais. Você pode aí desenhar um polígono de 11 lados, desenhar todas as suas diagonais, contar certinho cada diagonal, e aí você vai chegar à resposta, que é 44 diagonais, certo? Ou, se eu tivesse pedido aqui, calcule o número de lados de um polígono que possui 11 diagonais. Você iria colocar o 11 aonde? No lugar do D, ok? E iria encontrar um valor para n. Beleza? Então, esta daqui foi a nossa aula de hoje sobre funções e diagonais do polígono. É somente isso, esta parte do nosso conteúdo. Na nossa próxima aula, nós iremos iniciar com algumas atividades, beleza? Nossa próxima aula não vai ser segunda e também não vai ser na terça, porque é feriado. Então, nós começamos com o nosso conteúdo na nossa próxima aula, certo? Que vai ser na próxima sexta-feira novamente.
Então, espero que vocês todos tenham um ótimo final de semana, um ótimo feriado e nos vemos na nossa próxima aula. Até lá, um abraço a todos vocês. Tchau!